Muito bem-vindos. A palestra hoje vai tratar o assunto referente ao planejamento, modelos e métodos de design. A doutora Aline Freitas Xavier vai falar da importância do planejamento no trabalho do design que atua na EAD. Seja bem-vindo, tá, Aline Freitas, e todos os alunos. E agora eu passo a palavra para você, ok? Tá, joia, professor Rafael, muito obrigada. Boa noite, gente. Vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Aline Freitas, como o professor falou. Eu sou servidora do Cefor, né? Atuo na CGTE, que é a nossa Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais. Sou a coordenadora desse setor. Sou mestre e doutora em design, né? Sou formada pela UFES e tenho mestrado e doutorado na Estadual de Minas Gerais, né? Já atuei como designer educacional, que é a formação que vocês estão fazendo atualmente, né? E vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre planejamento, né? E aí eu queria começar já explicando por que eu escolhi o tema para esse bate-papo, né? Não vamos chamar nem de palestra, vamos chamar de um bate-papo. Planejamento, modelos e métodos de design. A importância do planejamento no trabalho do designer que atua na EAD. E aí eu não falei designer educacional, né? Eu falei do designer, porque pode ser tanto para o designer gráfico quanto para o designer educacional ou design instrucional, como vocês vão ver na literatura, né? Já devem ter visto já no curso que existem essas duas nomenclaturas, né? E aí eu trago o designer de uma forma generalizada, porque se a gente pensar, por exemplo, na própria CGTE, que é o nosso setor que ajuda a preparar todo o material que vocês recebem na sala de vocês, né? A identidade visual da sala, muitas vezes algumas videoaulas, né? Todo o material educacional que vocês têm acesso na sala, que vocês fazem os nossos cursos hoje no Cefor, ele passa pela mão dos designers da CGTE. E aí a gente tem designers de formação ou não, né? A gente tem pessoas lá que são formadas em artes, por exemplo, né? E a gente tem pessoas que não têm formação em design educacional. Então, a gente tem uma gama de pessoas que fazem um trabalho de designer que tem formação de uma graduação em design ou também tem só uma formação de uma especialização ou uma pós-graduação, como vocês estão fazendo, ou um curso FIC, ou um curso de extensão nessa área, né? Então, assim, vocês vão atuar como designer educacional e poderiam ter formação em designer gráfico, por exemplo, né? Ou uma formação em pedagogia. Por isso, eu trago essa coisa não tão fechada no design, e foi isso que eu trouxe na minha pesquisa do doutorado, né? Eu não falei do designer de uma forma geral. E aí, eu queria começar falando com essa frase, com essa citação da Pasmino, que ela fala: os métodos de design, eles não são o inimigo da criatividade, imaginação ou intuição. Pelo contrário, eles conduzem a soluções inovadoras. Por que eu quis começar com essa citação? Porque quando a gente, muitos autores ou alguns críticos do design, tanto do design educacional quanto do design gráfico ou do design em geral, eles acreditam que às vezes você usar um método de design ou um modelo de design engessa muito as coisas e não permite que você use a sua imaginação ou criatividade, né? Mas é um pouco o contrário disso, e a Pasmino, ela traz uma visão que eu também tenho, que é quando você tem um método, você tem um caminho, você fica livre, você deixa sua cabeça livre para poder refletir sobre outras coisas. Então, você acaba tendo um tempo maior para a imaginação, para usar a sua criatividade e para deixar a sua intuição fluir, né? E aí, eu não sei, assim, eu confesso que eu não entrei no curso, eu não sei tudo que vocês conseguem visualizar nesse curso, mas existem diversos modelos de design educacional,
no design educacional, a gente fala modelos de design. E no design gráfico, ou no design de produto, a gente fala métodos, né? A gente tem métodos. Então, nos modelos de design educacional, tem vários, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, o Dilthey, o Dick Carey, o Kemp. A maioria desses modelos, eles são cíclicos, né? Eles são, na sua essência, baseados no modelo AD, que é o que vocês provavelmente viram ou vão ver no curso, né? Mas eles têm cada um suas peculiaridades de acordo com o período que ele foi criado, né? Que ele foi definido, enfim. Eu só quis ilustrar aqui para vocês que existe uma diversidade. Eu trouxe 3 aqui, mas existe uma infinidade deles. E a gente tem, né, o que a gente conhece, que é o modelo AD. Aqui eu trouxe 2 representações visuais, então vocês podem ver o modelo AD na biografia por aí, né? A gente tem aqui à esquerda essa visão geral, né, das etapas do design, né? Então ali na análise a gente tem diversas coisas que a gente pode estar trazendo dentro dessa análise, né? A caracterização do público-alvo, o diagnóstico das necessidades, o levantamento das potencialidades e as restrições institucionais, o design, né? Você tem que pensar nos conteúdos, nas suas atividades, a elaboração do conteúdo propriamente dito, que aí você tem, hoje em dia, a gente fala muito da curadoria do material, né? Então, porque a gente tem, hoje, com a internet, a gente tem uma gama de material produzido, né? Então, às vezes, quando a gente fala em vídeos, por exemplo, o professor não precisa estar criando videoaulas ou vídeos de todos os conteúdos que ele imagina, né? A gente vai no YouTube, acha diversos vídeos sobre um conteúdo. Se a gente colocar lá modelo AD, a gente vai achar uma infinidade de vídeos sobre o modelo AD, por exemplo, né? Então, às vezes, você não tem que colocar o professor, você está trabalhando com o professor, como design educacional juntos num curso, você não tem que exigir que o professor crie aquele material, né? Você, como design educacional, pode fazer uma curadoria de materiais, né? E aí vai toda a gama de material, né? Desde vídeo, conteúdo escrito, animações, né? Todo recurso educacional que for necessário para aquele projeto educacional que você está desenvolvendo, você pode fazer curadoria de material para ele. Ou, né, pode produzir também. E aí tem a etapa de implementação e avaliação. São as etapas do modelo ágil que todo mundo já conhece. No métodos de design, né, a gente também tem uma gama de métodos, né? Alguns mais voltados para o design gráfico, alguns mais voltados para o design de produto, outros mais voltados para essa área de web, né, que ficou forte já há alguns anos. Então, aqui eu trouxe 3, né, o Bonzip, o Burdak e o Neves. Nenhum desses métodos, ou a maioria desses métodos e modelos, tanto de design educacional quanto design gráfico, quanto de design, eles têm uma preocupação com as questões de acessibilidade, de inclusão, com o nosso papel de design na sociedade, né? Porque se a gente refletir hoje, por exemplo, nos tempos atuais em que a EAD, o ensino remoto, ele está tão importante em um crescimento tão avassalador, qual é o nosso papel do design? Qual é o papel do design educacional, né, nisso tudo? Né? Ele tem um papel social muito importante, né? E a inclusão faz parte disso tudo, né? E esses métodos e modelos, eles não abarcam isso, né? E aí, pensando nisso desde da minha pesquisa lá do mestrado, e tendo essa preocupação, né, desde o mestrado, e olhando para esses métodos e vendo que eles não atendiam essas questões, né, no meu trabalho no dia a dia, enquanto designer do Cefor, eu atuei como designer educacional do Cefor como um todo, numa época que a gente controlava todos os cursos ao mesmo tempo. Então, eu sentia dificuldade, sentia a necessidade de ter um método que atendesse essas questões também.
né? E aí, eu desenvolvi, e pensando nisso tudo, e nessa complexidade que é o designer, o design instrucional, o design educacional, né? Aqui eu coloquei design instrucional porque a referência que se baseou, que eu me baseei para construir esse mapa conceitual que está nela, traz a nomenclatura de design instrucional. E aí, isso aqui, esse mapa conceitual, ele mostra a complexidade e a grandiosidade que é o trabalho do design instrucional, do design educacional, né? Porque olha com quantas interfaces a gente interage, né? Com qual a dimensão do nosso trabalho, né? Quais as nossas atribuições, né? São muitas, né? E a gente precisa ter uma visão ampla, a gente precisa ter, para isso, métodos, ou não, às vezes nem um método único, mas métodos que auxiliam no desenvolvimento desses trabalhos, né? Se a gente olhar aí, eu não sei se a imagem fica muito pequena para vocês, mas se a gente olhar aqui, tem uma... É porque na tela, eu tenho que ir lá para minha tela, e aí eu não consigo sinalizar aqui para vocês onde eu estou mostrando, mas o design, ele é um agente integrador, né? Ele faz essa integração de toda a equipe técnica, os tutores, os alunos, os professores, né? Ele tem esse poder de integração, né? O design educacional, a gente pega o design educacional, por exemplo, de um dos nossos cursos, o Práticas Pedagógicas, que é o nosso... Ele faz toda a integração entre o professor, o intérprete de Libras, o técnico audiovisual, a coordenação geral de ensino. Então, ele é um agente integrador de todos esses personagens para poder fazer com que todo o material chegue para o aluno, né? Chegue de forma correta para o aluno. Ele faz todo o planejamento, né, da produção, acompanhamento dos objetivos de aprendizagem, né, para que tenha coerência, contextualização, ênfase na formação, tenha estímulo e autonomia, tenha uma aprendizagem significativa, né. Ele também ele faz essa integração também com a equipe multidisciplinar, né? Ele tem que ter essas competências interdisciplinares e os papéis, né? Porque ele faz a gestão de pessoas e de projetos, né? Muitas vezes não, o tempo inteiro ele tem que estar ali fazendo o acompanhamento, o planejamento do tempo, dos prazos, né? Por conta do planejamento daquela disciplina ou daquele curso, né? Porque vai ter momentos que vocês vão trabalhando com um curso, por exemplo, uma pós-graduação que demora 12 meses para acontecer. Ou vocês vão estar fazendo uma disciplina única. Então, vai depender do contexto que vocês vão estar inseridos no mercado de trabalho, mas tudo isso aqui, né, essa complexidade toda, faz parte do papel do trabalho do design, né? E aí, para atender isso tudo, deixa eu voltar aqui na minha anotação para não deixar passar nada. Que eu comecei a estudar outras coisas que poderiam contribuir para que esse trabalho ficasse mais inclusivo, né? E aí eu conheci o Design Universal para Aprendizagem, ou Universal Design for Learning, né? Que ele fala da rede afetiva, a rede estratégica e a rede de conhecimento, né? E aí, com base nesses princípios, que visa proporcionar opções para o alto envolvimento do aluno, para o engajamento do aluno, né, para ele ter mais expressão e ação, né, para a gente diversificar os meios de apresentação. Por quê? Porque a UDL ela não pensa só, não pensa nas deficiências ou na inclusão como somente. A gente tem que pensar nos alunos que têm estilos de aprendizagem diferentes, né? Nós estamos aqui na sala com 20 pessoas. Eu acredito que nem todo mundo aqui seja visual, né? Tem pessoas que preferem, por exemplo, em vez de assistir um vídeo de uma aula, preferem só ouvir o vídeo, né? Porque para ela o ouvir
né, traz uma, uma fixação maior do conteúdo. Tem gente que prefere ler mais, ler, grifar o texto, né? Cada um tem um estilo de aprendizagem diferente, né? E o DL, ele traz um pouco disso, né? Um pouco não, ele traz isso, né? E aí, com o DL também, a gente traz mais fortemente para o design educacional, uma coisa que a gente, que é um dos princípios do design educacional, que é você mostrar, apresentar os conteúdos de maneira diversificada. E com isso você vai atender esses estilos de aprendizagem. Por exemplo, a professora Mariela coloca um texto na sala, né? Aquele texto, ele poderia ser apresentado de diversas maneiras, não apenas como um texto, ele poderia ser apresentado como um áudio, como um vídeo, né, como uma animação. Então, o design educacional, quando vocês saírem desse curso, vocês terão capacidade de, no seu planejamento, né, olhar para o material de um professor. A gente não precisa e a gente não tem condições, né, de conhecer todo o conteúdo específico de todas as disciplinas que a gente vai vir a trabalhar enquanto design educacional. Mas você tem condições de olhar para um conteúdo de um professor que você estivesse trabalhando, de uma disciplina, de um curso, e conseguir pensar de que forma aquele material pode ser apresentado na sala, né? De que outras maneiras aquele conteúdo pode ser apresentado na sala, né? O professor pode transformar aquilo numa animação. Quando eu falo o professor pode transformar, não é o professor sozinho, né? A gente tem que lembrar que normalmente a gente trabalha com uma equipe, né? Alguns lugares tem uma equipe, mas a gente tem chance, às vezes, de trabalhar em equipes como, por exemplo, a gente tem essa CGTE, designers, técnicos audiovisual, né? E, às vezes, a gente mesmo tem alguma formação ou a gente domina algumas dessas ferramentas de autoria que tem diversas hoje, né? Como Canvas, Padlet e outras ferramentas aí que a gente consegue desenvolver alguns recursos educacionais que a gente pode disponibilizar nos cursos. Mas a ideia é que você, como designer educacional, possa olhar para um conteúdo e definir que maneira que aquele conteúdo pode vir ser apresentado. E isso, o DL também contribui, e pensando além disso, nas questões de acessibilidade, de inclusão, e trazendo pontos muito específicos, né, que eles têm 31 princípios destrinchados que podem contribuir com isso. E aí, juntando tudo isso, né, as minhas inquietações com os métodos de design, com os modelos de design educacional e com o que eu conheci do UDL, eu desenvolvi um método que eu chamei de Bridge, que é uma ponte, né, que liga, que estabelece um encontro, né, entre os diversos atores que envolvem esse contexto de produção de recursos educacionais para a educação à distância. É o designer, o professor, o aluno, além de todo o conhecimento e conteúdo, né, e os diversos conceitos das áreas diferentes de conhecimento, né. E aí a ideia é tornar tudo isso mais inclusivo, né. E esse método, como eu disse, ele foi uma inquietação de todas essas pesquisas aí desde 2014, e ele foi baseado no modelo AD e na UDL, né? E ele vem desde o planejamento, ferramentas, né, que vão auxiliar tanto o design educacional, o design de uma equipe multidisciplinar e o próprio professor a desenvolver os seus recursos educacionais, porque os professores também, hoje, eles têm tido esse papel duplo, né, de professor e design educacional. Às vezes tem até gente aqui no grupo que é professor, né, e está aqui fazendo essa formação para ter um diferencial, né,
isso é bem legal, assim, porque muitas vezes os professores têm feito esse papel, ele tem sido seu design educacional, né, das suas disciplinas, principalmente nesse momento em que a gente está preparando tantas aulas remotas, tem que preparar tantos recursos, né, então isso é bem legal. E aí aqui eu criei, né, com base em todos esses estudos, diversas ferramentas que para cada uma dessas etapas. Por exemplo, no diagnóstico e planejamento, uma lista extra para os professores, que eu chamei de lista extra, um levantamento de necessidades e um relatório de análise contextual. E aí a gente parte para a etapa de design, que aqui vocês podem ver que é uma espiral, porque aqui nesse momento a gente pode ir e voltar no planejamento diversas vezes, né? Porque é um momento que a gente pode errar e voltar e descobrir, né? E aí fazer curadoria e ver que aquilo não deu certo e voltar de novo, porque aqui pode errar, né? Vamos dizer assim, porque aqui a gente ainda não executou, então não torna caro o processo, né? E aí a gente parte para o desenvolvimento, faz os testes e implementa, né? Que é colocar na sala de aula, né? E executar mesmo ali junto com os alunos, num curso, numa aula, ou numa pós-graduação inteira, enfim. E uma avaliação, que essa avaliação é pós-execução, né? Para a gente ver o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar. Porque muitas vezes a gente não dá o curso uma vez só, né? Não dá aquela disciplina uma vez só. Então, você está sempre nesse círculo aqui, e a cada semestre, por exemplo, você retoma isso, avalia e vê o que pode melhorar naquela disciplina. Enfim. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos dessas ferramentas, né? Eu detalhei bem cada um desses pontos dentro das listas, dentro das ferramentas que eu coloquei. Então, por exemplo, quem não conhece, quem se interessa pelo método, mas não conhece o DL, né, ou as redes, aí tem todos os links para acessar os documentos que vai explicar, vai te levar a conhecer, né, cada uma dessas questões, né, estratégias para você melhorar os recursos que você venha desenvolver, né? Por exemplo, eu preciso desenvolver alguma coisa com Libras, como eu faço? Eu tenho que fazer com Braille, né? Então, tem algumas coisas aqui bem explicativas. Aqui mais outro exemplo. E aqui eu só sinalizei. Eu tenho um blog. Desculpa, peraí, deixa eu voltar. Eu criei um blog. Ai, gente, desculpa, peraí. Que eu explico, eu detalho todo esse método, tem todas as ferramentas lá, para quem tiver interesse em conhecer, aplicar no seu trabalho, né, desenvolver. Tem a minha dissertação, a minha tese e o meu contato, caso alguém tenha interesse em fazer contato, tá bom? Como eu disse, era uma conversinha bem rápida. A Mariela falou que era 30 minutos, então eu tentei ficar nos 30 minutos. Mas a gente pode conversar sobre diversas outras coisas em relação ao design educacional, ao design gráfico. Eu queria convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, porque todos os nossos cursos, os nossos eventos são todos bem divulgados nas nossas redes sociais. É isso. Obrigada. Acho que eu falei um pouquinho rápido, né? Não, Aline, foi ótimo. Então, assim, a ideia aqui do convite, né, para você hoje mesmo era que você realmente mostrasse essas possibilidades, né, Rafael, de metodologias e nessa disciplina, uma coisa que eu gostaria já de sensibilizar, eu e o Rafael já falamos isso na aula anterior, é sobre a importância do planejamento. Por exemplo, nessa semana nós pedimos para que eles criassem um cartaz sobre direitos autorais. Isso parece muito simples, mas eu falei que a diferença entre um design educacional
criar um cartaz, ou realmente pedir ou solicitar a criação do cartaz de qualquer outro profissional sem essa formação, é o planejamento. Sim. Eu falo, essa fase é fundamental. E planejar também perdido, sem ter alguma metodologia, sem se basear em alguma coisa que aqui... Eu falei coisa é feio, né? Mas assim, eu acho que a palavra é em alguma metodologia, em alguma ferramenta, também é muito difícil. Então, assim, no nosso planejamento, a gente, da disciplina, nós orientamos que eles utilizem aquele formulário que vocês da CGTE criaram para nós, e que eu, enquanto professora, quando eu peço alguma coisa para a CGTE, eu preciso explicar para eles o que eu quero. Sim. E eu já falei na semana passada para eles, Aline, normalmente a gente pede um cartaz para vocês, eu não te entrego o desenho do cartaz. Eu te falo mais ou menos qual é a minha ideia, ou se eu quero que tenham frases, se eu quero que tenha só um desenho do que é esse desenho, o que eu quero nesse cartaz. E esse formulário realmente serve para que vocês se orientem nisso. Normalmente vocês leem esse formulário e aí vocês até me perguntam mais coisas. Vocês precisam ou vocês pensam alguma ideia e a gente continua essa conversa nesse momento de planejamento, como você falou, nessa espiral aí, a gente realmente está numa espiral. Mas, assim, é muito importante que tenha o planejamento. Então, o nosso convite hoje, Aline, você realmente trouxe o que eu gostaria. Eu queria que eles entendessem que o seu trabalho, eu até anotei aqui, assim, planejar um cartaz é fácil? Um cartaz eficiente mesmo, um cartaz que consiga me passar a mensagem que deve passar? Porque o planejamento, quem vai pegar aquele planejamento, ele tem que conseguir captar o que você quer da ideia. Porque, por exemplo, em alguns casos, a gente tem condições de ter essa interlocução com a pessoa que está querendo. Mas nem sempre isso é possível, né? E aí, com o planejamento, eu tenho que executar tudo e te mostrar. Se eu não tiver essa interlocução em algum momento, pode ser que saia tudo totalmente ao contrário do que você gostaria que saísse. Então, o planejamento ele é muito importante. E no design educacional ele é mais que importante, né? Ele é fundamental, porque ele vai influenciar no processo de ensino-aprendizagem, né? Ele faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Então, é fundamental. Não tem como você fazer o trabalho do design educacional sem planejamento. E aqui eu estou até falando desse cartaz, já que é a atividade da semana, então é o exemplo que eu estou usando, né? Mas eu vou até continuar esse exemplo. Nós fizemos um livro, você até conhece, que foi o trabalho também da Juliana, né? Um livro de mídias, eu, a Ivna e a professora Jaqueline. E nesse livro, eu sou uma das autoras e eu lembro que em algum momento eu gosto de colocar muita imagem e normalmente eu sou da exatas. Muita imagem, no máximo 3 palavras, né? Então é meu jeito de fazer. Eu gosto de falar pouco e de escrever menos ainda. Então assim, mas eu coloco a imagem lá e eu consigo desenvolver o que eu quero apresentar, mas normalmente é meu jeito de fazer uma apresentação. Mas quando você me coloca para fazer um livro, eu sempre dou aquela engasgada. Aí fui trabalhar com as meninas, mas aí o que eu fazia? O tema já meti uma imagem qualquer que eu procurava num banco de imagens livres, porque a gente está estudando direitos autorais, né? Então, óbvio, respeitava isso, mas eu ia lá e buscava uma imagem que eu tinha a ver com o tema que eu estava falando, né? Então, assim, eu fiz isso, aí eu lembro que era repositórios, que é também um tema dessa semana do livro de mídias. E aí eu fiz essa busca, Rafael, lá no nosso livro, e aí eu coloquei um mapa qualquer que tinha umas interligações muito legais, e eu achei que aquilo tinha a ver com repositórios. Aí veio uma design educacional, a Juliana, que trabalha com a gente, e perguntou assim: o que você quis dizer com isso? Aí eu falei, eu quis dizer repositórios. Aí ela falou, como assim, Mariela? Porque essa imagem tem que significar alguma coisa. Eu falei, significa
repositórios. Ela falou, Mariela, se essa imagem não tem nenhum significado, se essa imagem não está ajudando em nada a você passar esse conteúdo para ninguém, aí Não você tem tem por que tá ali. para que essa tá aí? Falei, mas nossa, olha que imagem bonita esse mapa cheio. Ela falou, Mariela, de novo, o que isso significa, gente? E aí eu comecei a pensar que para criar a imagem eu tenho que ter um objetivo, e para utilizar imagens ou mídias, quaisquer que sejam, nas minhas aulas, eu também tenho que ter um objetivo. Então, assim, também é esse tipo de aprendizagem e de aprendizado que eu queria trazer para vocês hoje. Saber planejar, todas as imagens que vocês vão utilizar, todas as mídias que vocês vão utilizar, elas têm que ter algum objetivo pedagógico. Não tem que estar lá só para estar bonitinho, não. Não pode ser meramente ilustrativo, né? Até porque, quando a gente... E aí, pensando um pouco além, quando a gente pensa nisso, por exemplo, para a questão de acessibilidade e inclusão, aí você pensa, você colocou uma imagem lá que ela não faz nenhuma referência ao texto, ela está ali simplesmente para ilustrar, e você vai audiodescrever, por exemplo, aquela imagem, o que ela... Para o cego, aquela audiodescrição não vai fazer nenhuma referência ao texto, não tem muito sentido, não faz sentido para a gente que é vidente. Então, assim, a gente tem que ter sempre essa preocupação, né? Tem que ter um objetivo pedagógico. Tem sempre que ter um objetivo pedagógico. E isso é pensado no planejamento. Então, se você não planeja, você não tem como enxergar isso. Você não tem como visualizar isso, né? Então, todas essas nuances, elas são vistas no planejamento, né? Desde lá da primeira etapa, né? Porque na primeira etapa, se a gente pensar, por exemplo, no modelo AD, a gente vai pensar no nosso público-alvo, né? Então, tudo isso vem contribuir com essa parte de planejamento, né? O seu cartaz é para quem? Né? Quem vai ver o seu cartaz? E aí, a partir do momento que você pensa para quem é seu cartaz, você já consegue visualizar, né, toda uma gama de outros sentidos que você tem que colocar no seu planejamento, né? Então, tudo isso influencia no planejamento e tudo isso é importante para que o seu planejamento saia da forma mais correta possível, para que quem venha a fazer, porque existe o equipe, que é aquele que planeja, executa e coloca para rodar. E existe aquelas equipes que são bonitinhas, completinhas, que tem lá o professor, o design educacional, o design gráfico, né? Então, o design educacional, junto com o professor, vai planejar. E aí não é que o design gráfico pegar aquilo para executar, tem que estar redondinho, para sair da melhor forma possível. Porque se não tiver feito... Mesmo que tenha essa interlocução, se o planejamento não está bem feito, esse leve trás também demanda tempo. Ou retrabalho, porque faz uma vez, não saiu do jeito que estava planejado, e aí você tem que voltar e fazer de novo, né? Porque ali no planejamento é a espiral. Você pode planejar 1000 vezes. Quando você passa para a execução, né? Aí você tem retrabalho, você tem custo, porque tempo é custo, né? Na instituição privada é financeiro, na pública também né? Mas a gente vê com outros olhos, mas é custo, né? Então, tudo isso faz parte do planejamento e a gente tem que ver. E essa ideia de equipe eu adoro, né? O professor fala... desculpa, Maria. O professor Rafael ia falar. Pode falar, Rafael. A importância do planejamento também, gente, ela está justamente também na ordem lógica de apresentação das coisas, para que vocês não esqueçam também de inserir um conteúdo, ou apresentar um conteúdo, ou parte de um conceito fora de ordem, ou seja, algo que deveria ser um pré-requisito para desenvolver um conteúdo, vocês apresentarem depois. E essas características é possível você visualizar com clareza no planejamento, inclusive na definição, inclusive da ordem tanto do conteúdo ou dos conceitos que vocês irão trabalhar no material. Isso é muito importante. Era isso.
O Lauro está comentando aqui, eu gostei muito do seu comentário, Lauro. Normalmente você planejou e você falou que deu 2 dias depois você foi implementar, né, executar esse planejamento. Eu gosto muito disso, por quê? Porque 2 dias depois, provavelmente, as suas ideias também podem ter mudado, aprimorado, você pode ter tido novas ideias e aí você não necessariamente exatamente o que foi planejado vai ser exatamente o que vai ser executado. Você pode melhorar o que você planejou. Então, isso também faz parte desse processo, né? A gente normalmente costuma melhorar o processo da gente o tempo todo. Mas aí é só um recado que eu dou. Tem muita gente, e alguns de vocês começaram a mandar algumas mensagens para mim, que começaram a ter medo. Eu não sei mexer no software, por exemplo, Canva. Está usando o Canva, a Aline usou o Canva provavelmente para fazer essa apresentaçãozinha dela aqui. Não sei, foi, Aline? Não, foi no apresentações do Google. Aí suponha que a Aline tenha usado o Canva para fazer. É um software muito bonitinho, e aí você começa a se empolgar, você começa a querer fazer coisas que pisquem, que brilhem, e você sempre quer fazer melhor. E a gente brinca aqui, a gente tem uma professora chamada Ivna, que ela fala sempre que o quê? Que o bom o ótimo é inimigo do bom. Se você for querer ser genial, não vai sair. Então, assim, eu peço para vocês, se permitam... O feito é melhor que perfeito. Exatamente, se permitam fazer agora a versão 1 do seu cartaz. Se você não tem ainda tanta experiência, ele poderia ser melhor, você é muito crítico com o seu trabalho, mas vocês vão sair do zero. Façam um cartaz. Vai ser o primeiro, vai ser muito melhor do que não ter feito. E aí eu vou falar para vocês, por exemplo, eu sou muito tímida, eu comecei a aula falando isso para vocês, eu tenho pavor de fazer alguma coisa apresentando, não para aula sim, eu venho para cá feliz, mas se eu tiver que fazer uma transmissão, que eu não sei quem vai assistir, eu passo mal, entendeu? Se eu tiver que gravar, né, Aline? Quando a Aline manda eu gravar uma videoaula, nossa, passa mal mesmo. A gente... 5 minutos são 3 horas gravando. Eu esvazio o estúdio, eu choro antes, aí eles começam a querer que eu me maqueie, aí eu começo, não vou maquiar. Então, para mim, é um negócio muito pesado gravar uma videoaula lá. Mas ficar aqui conversando com vocês, eu ficaria dias, sem nenhum problema. Eu dar aula para 200 pessoas, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas me colocar num estúdio para fazer uma gravação de aula, eu vou ter um problema. Até que eu entendi que às vezes eu sou obrigada a fazer isso em alguns momentos da minha vida. E um dia eu fui lá e falei, não, eu tenho que fazer essa videoaula. E eu sei que ela não vai ficar do jeito que eu gostaria, não vai ficar perfeita, porque eu não sou a Fátima Bernardes. Aquele momento estúdio ali me incomoda. Eu não gosto nem de assistir. Então, se eu não gosto de assistir, eu não vou ser uma boa atriz ou uma boa produtora daquele tipo de aula. Eu não vou gostar daquilo ali. Então, eu sei que eu podia ser perfeita, que vai ser ruim para mim. Então, eu entendi que eu vou ter que fazer algo que eu não gosto e eu vou ter que aceitar aquilo ali com paz. Aí a Aline vai colocar no canal do Cefor, eu só não vou poder abrir, eu não abro aquele negócio, eu passo com aquilo, finjo que ele não existe e eu supero aquilo ali e vou produzir uma coisa que eu goste mais. Mas assim, o que eu estou falando com essa minha experiência para vocês? Que vocês vão fazer coisas que vocês não vão gostar agora, mas que vocês também vão aprender a desenvolver outras coisas que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para vocês, para as práticas de vocês e que vão ser legais. Então, assim, eu não sei se eu vou usar, criar essas mídias do jeito que vocês vão fazer, mas talvez conhecer essa potência, essa possibilidade, essa ferramenta seja importante para vocês depois. Então, e o que eu gosto, eu citei o Canva só porque é algo muito usado e me lembrou muito esse design que a Aline usou, o Canva. Lá já tem muita coisa pronta. Vocês não precisam inventar a roda. Use um design daquele que está pronto, porque foi alguém que tem muito bom gosto que criou, gente. Eu acredito que roxo combina com verde, não combina. Mas os designers que estão lá são designers bonitos.
aproveite aqueles e adapte para a realidade de vocês, mas já aproveite os modelos que estão prontos. E lá tem modelo para tudo, para apresentação de tudo quanto é tipo. A apresentação, eu falo, as apresentações para a igreja são sempre as melhores, que são mais sérias, sóbrias, mas são muito bonitas. Tem a apresentação de startup, aí para quem gosta de coisa que vai explodir, girar. Então, você vai se adaptar para algum daqueles exemplos do que você quer e vai criar uma mídia para vocês. Então, é um convite nosso para que vocês conheçam aquilo ali e comecem a utilizar esses modelos nas práticas de vocês. Então, assim, hoje a gente está com cartaz para vocês desenvolverem. Eu já recebi, o Rafael, umas reclamaçõezinhas, que é chato, que é difícil. Aí alguém falou, o que eu ponho no cartaz? Eu falei, o cartaz é seu, você que vai decidir. A gente só deu um tema, não é? Direitos autorais. E faça um cartaz. Você vai me dizer o que o seu cartaz quer me dizer. E eu e o Rafael, a gente vai julgar se a gente achou interessante ou não, mas eu já recebi cartaz de direito autoral simplesmente com uma imagem. Eu já recebi com frases dizendo que você pode e não pode, com a legislação. Então, sejam criativos nisso. Mas no planejamento de vocês, eu e o Rafael, a gente vai conseguir entender o que vocês tentaram nos passar com aquele cartaz. Por isso que a gente pede, planeje e nos entregue também o cartaz que vocês vão produzir. E um segundo parêntese, eu pedi para que vocês, né, nós dois pedimos para que vocês desenvolvam esse cartaz, e a Aline aqui vai entregar essa apresentação, a gente vai disponibilizar para vocês com outras coisas, além daquele formulário que eu quero que vocês conheçam, né, outras metodologias e outros... Eu posso chamar de formulário, Aline? Tem alguns materiais. As ferramentas lá, sim. Uhum. Ferramentas para que vocês planejem também. Então, eu convido vocês a conhecerem essas ferramentas da Aline, que são muito interessantes para a vida de design de vocês, tá? E nessa semana também tem uma segunda coisa que nós pedimos, que é o glossário, né? No glossário, a Aline até falou sobre a parte de curadoria. Nem tudo no mundo vocês precisam desenvolver. Vocês podem aproveitar coisas que estão prontas. E como que vocês fazem isso? Normalmente vocês vão em repositórios. Eu vi que vocês, por exemplo, EduCapes, ProEdu, que são dois grandes e famosos, mas existem infinitos outros repositórios onde vocês vão encontrar diversos materiais. Quaisquer materiais que vocês podem aproveitar, vocês podem modificar eles, sempre respeitando os direitos autorais que vocês estudaram essa semana, óbvio, sempre tomem esse cuidado, mas saber procurar para não precisar reinventar algo que já existe, eu acho que é algo que vocês também têm que saber fazer, tá, gente? Então, é um convite que a gente faça e saber avaliar. Por isso que a gente sugeriu aquela ficha de avaliação dos softwares lá, para que vocês avaliem essas possibilidades, né? Laura. Nossa, eu achei uma revelação Eu achei uma revelação, Mariela, você dizer que era tímida. Não sabia, não. Acho você tão descontraída. Eu sou sério? Que você pode conhecer na sua vida. A Aline me conhece. Eu só converso com o aluno, tá? O Rafael não conversa com ninguém, nem no Cefor, tá? Você não vai me ver tomando café, né, Aline? Não vou estar fora de lá. Mas... Eu fui muito bem recebido por você. Mas, escondida, né? Não foi na minha sala, não foi lá, não. Eu sou o ser mais tímido do mundo. Mas vamos lá, Laura, você falou o quê? Aproveitando o assunto, gostaria de falar de um software que eu uso em minhas aulas. Claro, Laura, abre seu microfone aí, Laura, que eu estou cansada de falar hoje. Você está cansada de me ouvir, não é assim, Laura? Estou ouvindo desde um pouquinho mais cedo. Boa noite. Pode abrir câmera também, Laura, que você é mais bonito que a gente. Reclamo que os alunos não aparecem, né? Pronto. Vamos ver se já carregou aí. Boa noite. Não, é porque eu fiquei com uma dúvida na tarefa, porque assim, tava pelo comando, né, do texto, tava que tinha que estar naquela lista. Não. Eu ia postar no fórum de dúvidas, mas falei assim, vou perguntar no encontro de síncronos se surgiu o assunto. Então, se eu fiz errado, Lauro, se está assim, eu escrevi. Você pode colocar, pode estar naquela lista, aquela é uma lista só de repositórios, os mais famosos, assim, mas assim,
tem muitos outros repositórios que vocês podem se apoiar, tá? E o ideal é que se tenha mais softwares ainda, outras ideias de coisas que vocês já utilizem, que já tem na prática de vocês, melhor ainda, porque essa é a ideia, entendeu, Laura? Que a gente... Ele estava naquela lista do. Tem um MOOC de curadoria de matemática, né? Que foi feito. Aí ele estava lá, e, enfim. Eu queria falar dele. Pode trazer. Tá Ele não ótimo. gente, ele não quer contar para ninguém roubar a ideia dele, eu já percebi, Laura. Ah, o Então, GeoGebra, ele é ah, básico. esse é bom, vale a pena. Já sei até qual é a avaliação do Lauro, gente. Esse é massa, Lauro. E aí, poxa, esse eu acho que tem que trazer, principalmente que não é só você, professor de matemática, nós temos outros, né? E aí eu acredito que, tá vendo, é um ganho para a gente. Então, não precisa estar naquela lista, qualquer software que vocês possam trazer, né? E é importante a ficha de avaliação para que outros colegas, através da sua avaliação, do seu olhar, né, que eles entendam essa avaliação. A Laís perguntou aí, o cartaz deve ter pequenos trechos ou só palavras? Laís, cartaz é seu. Como eu falei, eu já recebi cartaz só com desenho, eu recebi cartaz só com texto, com um pedaço da legislação. A gente tem que entender, Laís, qual é o seu objetivo com o seu cartaz? Você quer colocar texto ou não? Quer colocar uma frase ou não? Quer colocar um pedaço da legislação ou não? Eu acho isso que você tem que me responder. Não tem nada fechado aí. O cartaz, realmente, a gente deixou a criatividade de vocês falar mais alto, tá? Esse é o nosso objetivo. Eu estou curiosa até para ver os resultados. Ainda pouca gente postou cartaz lá, né, o Rafael? Poucos alunos postaram mesmo em cartaz. Mas é porque eles estavam, acho que mais fixos na atividade dos mapas. E agora acho que vai ter um tempo maior para eles poderem fazer o cartaz. E o cartaz a gente deixou escondido, gente, propositalmente, né, o Rafael, que a gente só vai liberar no final para dar essa linha, né? A gente quer deixar todo mundo curioso. Dessa vez, falei, não, quero ninguém ver no cartaz do coleguinha, não, porque aí depois a gente libera todos os cartazes juntos para dar para realmente a criatividade de cada um aí não serem corrompidos pela ideia do coleguinha, porque não tem certo e errado aqui. Tem realmente o trabalho de vocês. O importante realmente é planejar, gente, pelo amor de Deus, planeja e depois faz o cartaz. Isso é importante. Outra coisa que eu gostaria de destacar também é que nós já abrimos também a terceira e a quarta semana, inclusive que tem relação direta com a palestra que vimos aqui agora. É porque vocês vão ter o planejamento de uma animação e logo em seguida vocês vão poder executar, ou seja, fazer a própria animação com base no planejamento. Então isso vai ser muito legal. Deixamos lá vários tipos de ferramentas. Os alunos costumam utilizar o Kutum, mas se vocês quiserem outras sugestões, nós estamos abertos, tá? Tanto eu quanto Mariela. Pode entrar em contato com a gente, que nisso aí a gente vai apoiar, né, Mariela? Pode entrar em contato com a gente, que nisso aí a gente vai te apoiar bem direitinho, tá? E sobre também, só complementando aí, ainda no cartaz, adorei, Aline, a sua apresentação. Eu fui da banca da Aline de doutorado, e eu já tinha falado isso lá no dia do doutorado dela, quando ela, no doutorado, ela me apresentou uma imagem feita à mão. Isso me chamou muita atenção, porque uma design, né, gráfica fazendo uma tese de doutorado e apresentando o trabalho, eu achei isso muito interessante. E no mapa mental, normalmente eles me perguntam isso, eu acho que a gente até colocou isso depois na descrição, pode fazer na mão, esteja à vontade para isso, tira uma foto e me entrega seu mapa mental. Mas aqui no cartaz eu não falei não, Aline, que eles podem fazer à mão, mas vocês também podem fazer o cartaz de vocês à mão, livre também, eu também aceito,
tá, gente? Desenhar, pintar igual a Aline, eu não sei se vocês vão ter tanta criatividade assim, mas tudo é bem-vindo, entendeu? Eu estou com algum problema, isso não pode ser limitador para que vocês façam realmente esse trabalho. E a mesma coisa para animação. Eu tenho algum problema, não quero usar o Powtoon, por exemplo, o Scratch, que são os dois softwares que são mais utilizados, né? Nós temos vários outros e a gente, como o Rafael falou, estamos à disposição para tentar ajudá-los, né? Mas quero usar stop motion de massinha. Cara, eu vou ficar muito feliz de ter uma animação de stop motion de massinha. Eu já tive animação de stop motion, que é umas fotinhos, uma tirada atrás da outra, de animação de bonequinho do filho, o Rafael. Foi emocionante, adorei. O filho da pessoa deve ter, mas foi uma das animações mais legais, né, que eu gostei mesmo de receber. Angelita está perguntando que ela assistiu os orquideias, né, os vídeos da professora Roberta, e queria saber se ela tem a apresentação. Angelita, a gente pode pedir para ela, ou você... Pô, ela vai ficar muito feliz, Angelita, se você escrever para ela e pedir essa apresentação. A gente que faz os workdays, nossa, a gente fica muito orgulhoso quando acontece. A gente vai passar, coloca lá eu te passo o e-mail dela, nossa, a mulher vai explodir de alegria. Se souber que alguém assistiu o workday dela, eu posso pedir também, tá? Se você quiser, mas me coloca a dúvida para a gente, que eu e o Rafael a gente pede lá, mas se você quiser esse contato com ela também, ela vai... Eu tinha até colocado aqui que eu ia pegar e ia Você vai pegar? Mas a sua ideia também é ótima, porque eu mesmo ia mandar o e-mail. Não, vamos pedir colocar para a Angelita, mas a Angelita ela ia ficar feliz, tá, de receber, mas a gente disponibiliza lá e a gente pede para você. Mas não deixa nem eu nem Rafael esquecermos não, né, Rafael, que hoje talvez posta lá qualquer coisa, Angelita, que aí posta dúvida no fórum, que aí a gente responde com a apresentação dela. Angelita, você chegou a olhar na descrição do vídeo se tinha o link da apresentação? Em alguns casos a gente colocou. Mas a gente procura, é só colocar, Angelita, posta no fórum de dúvidas, por favor, porque aí a gente já responde na sua dúvida a apresentação dela, que aí ela vai ficar feliz. A gente consegue isso para você, pode deixar. Pode deixar comigo, Mariela, eu respondo ela lá pelo fórum de dúvidas, tá bom? Obrigada, Rafael. Okay. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Porque, olha, tá chegando a hora, eu prometi a Aline e prometi vocês que a gente não passa das 8. Alguém mais alguma dúvida? Acho que não. Não? Gente, semana que vem, acessibilidade e tecnologia, gente, não deixem de vir, porque vai ser o tema da nossa animação, gente. Vai ser neste nível, vai ser muito bom. Aline, eu queria agradecer a parceria. Vai ser? Vai ser quem? Larissa e Ivna, né? Não me deixaram na mão, não. Acho que eu vou assistir, hein? Você é a nossa convidada, mas eu só queria te agradecer. Depois de trabalhar o dia inteiro, ela topou vir aqui, tá? E aí ela vai disponibilizar essa apresentação para a gente colocar lá na nossa sala. E qual é o convite? Gente, conheça a proposta da Aline, a metodologia da Aline e as ferramentas que a Aline está propondo na dissertação dela. Essas ferramentas podem ser muito úteis para o trabalho de vocês, tá? Ela não consegue se aprofundar aqui em todas elas, mas vocês depois conseguem. Guardem isso, que eu tenho certeza que elas podem ser úteis depois na vida profissional de vocês. Então, Aline, muito obrigada aí. Eu que agradeço. Termina aí pra gente. Boa noite, gente. Muito obrigado, Aline, tá bom? Por sua participação aqui com a gente e poder dividir o conhecimento que você tem, tanto comigo, eu aprendi também com a sua palestra, tá? E os alunos também, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada e boa noite para todos. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação, tá bom?